Aconteceu um duplo homicídio às margens da ponte Rio Arinos, próximo a uma lanchonete daquela região, onde aconteceram alguns disparos de arma de fogo e culminou na morte de 2 pessoas. Portanto, na época, o proprietário da lanchonete falou que estava chegando com seu filho e que ouviu algumas pessoas ali na região, ouviu o disparo de arma de fogo e fugiu do local. Portanto, alguns meses aí de investigação, a Polícia Civil Judiciária do município de Juara, ela chegou à elucidação desse caso, onde uma pessoa que está presa aqui na delegacia, aguardando os procedimentos aí da Justiça, o delegado doutor Carlos Henrique traz detalhes da prisão do mandante, né, que todos ali participaram, e também temos um foragido que é o executor deste duplo homicídio que aconteceu no dia 7 de fevereiro, próximo aí à ponte Rio Arinos. Os detalhes com o doutor Carlos Henrique. Exatamente. Por volta das 2 horas da madrugada do dia 7 de fevereiro, próximo passado, a Polícia Judiciária Civil recebeu o comunicado de que nas proximidades das margens do Rio Arinos, próximo da ponte da rodovia MT, sobre aquele corpo d'água, jaziam 2 pessoas do sexo masculino com ferimentos característicos de disparos de arma de fogo que lhes tinham acertado a parte posterior da cabeça, indicando claramente o cometimento de 2 execuções naquele local. Imediatamente, investigadores estiveram no local do fato, coletando as primeiras informações, assim como também foi acionada a Politec, que lá esteve para fazer a colheita dos exames ou dos sinais preliminares, no intuito de ofertar um laudo conclusivo a respeito do que ali teria acontecido. No decorrer dos dias que se passaram, as investigações culminaram no intuito de identificar, primeiramente, uma das pessoas que teriam se envolvidas. E depois de nós ouvi-la, já no curso do inquérito policial instaurado, pudemos então aclarar quem ou quais seriam as demais pessoas que teriam estado presentes naquela cena delitiva. E depois nós ouvimos todas elas em um número significativo, mais de 5 testemunhas. Todas foram uníssonas no sentido de apontar a autoria delitiva a 2 indivíduos. Um deles já se encontra capturado por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara em decorrência de representação policial, e outro se encontra com mandado de prisão pendente de cumprimento, tendo em vista que assim que soube que a Polícia Civil o estaria procurando, evadiu-se da comarca. Aconteceu que, na noite dos fatos, o proprietário da lanchonete teria deixado as 2 vítimas e um terceiro cuidando do estabelecimento dele, e que quando retornou por volta da meia-noite, uma das pessoas teria o informado que do caixa daquele estabelecimento teria sido subtraído R$100. Esse indivíduo, então, munido de um facão, colocou tanto esse informante quanto as 2 vítimas de joelho próximo de uma mesa de sinuca e a todo custo os ameaçava no intuito de que esse dinheiro aparecesse. E em dado momento, um segundo indivíduo, o segundo autor do fato, lá compareceu com outros integrantes da investigação policial, mas que não teriam participado no crime e que terminaram por figurar por testemunhas, e munido de uma arma de fogo tipo revólver, depois de prévia conversa com este primeiro que ameaçava as vítimas com facão, levaram as vítimas então até as margens do Rio Arinos e desferiram 2 tiros a queima-roupa contra a parte posterior da cabeça das vítimas, matando-os instantaneamente. O proprietário da lanchonete é esse que se encontra detido? Sim, é esse que se encontra preso, capturado por força de mandado de prisão. É importante se diga também que as investigações não se pautaram somente nas provas testemunhais. Investigadores conseguiram levantar imagens, captadas por sistemas de vídeo monitoramento de estabelecimentos comerciais da nossa cidade, em que uma das pessoas envolvidas no fato aparece adquirindo determinada bebida alcoólica que foi encontrada, inclusive, na cena do crime. A partir desta informação, também nós pudemos identificar essa pessoa, tendo em vista que ela comprou com um cartão eletrônico de débito, e a partir desta informação conseguimos então chegar à autoria delitiva desse horrendo crime que aconteceu aqui na nossa comarca. Esse suspeito que está preso, ele confessou o crime?
Num primeiro momento, né, ainda de maneira informal, ele apresentou uma história inoficiosa dizendo que 2 pessoas que tripulavam uma motocicleta teriam estado naquele local e exatamente no momento em que ele chegava lá, essas 2 pessoas teriam supostamente assaltado as vítimas para roubar e as teriam assassinado fugindo do local. Mas já na delegacia de polícia, ele prestou interrogatório confessando a participação do crime, no ilícito, dizendo que de fato teria ameaçado essas vítimas com o facão, mas, obviamente, né, até se esperava isso, alegou que o autor do fato era o segundo e que ele não teria a mínima participação, o que foi totalmente refutado pelas testemunhas que prestaram depoimento. Quem de fato efetuou os disparos, delegado? Os 2? Segundo as investigações, né, apesar de no exato momento do crime, as testemunhas não terem observado quem produziu os disparos, tendo visto o escuro que se fazia, mas foram todas uníssonas em afirmar que momentos antes do cometimento do ilícito, como imediatamente depois do cometimento dos homicídios, quando já tinham escutado os tiros, esse autor do fato que se encontra foragido era quem portava a arma de fogo, ou seja, enquanto ainda estavam na parte iluminada, levando as vítimas para o local em que elas foram assassinadas, era esse autor do fato que está foragido que portava a arma de fogo, e logo depois dos disparos, quando tanto esse que se encontra preso quanto esse que se encontra foragido retornaram para a parte iluminada, era o que se encontra foragido quem segurava a arma de fogo tipo revólver, aparentemente de calibre 38. Em uma entrevista concedida a esse jornalista, logo após o fato, doutor, um dos suspeitos aí, dos supostos criminosos, aparentava uma testemunha, né, pelo depoimento dele. Depois houve uma contradição e a polícia investigou bem isso aí, né? Exatamente, né? Essa informação, inclusive, ela foi coligida e trazida para o inquérito policial. Denota não só a frieza desse autor do fato, como uma tentativa clara em desvirtuar a investigação. Ora, se ele seria apenas uma testemunha do fato, né, como alega ou como alegou no inquérito policial formal a que se submeteu na unidade policial, não teria motivo então pelo qual ele inventar uma história inoficiosa imputando a autoria a 2 motociclistas que sequer existiram na cena do crime. Doutor, ele se enquadra, numa vez que ele confessou o crime, ele se enquadra como se ele fosse o mandante do crime? Ou seja, mata ele pronto? No nosso entender, tanto o autor direto do fato, aquele que puxou o gatilho, como este, que juntamente com o primeiro levou as vítimas até o local onde elas foram assassinadas, são os autores e coautores do crime, do duplo crime de homicídio, qualificado, né? Delegado, pelo fato de ele ter ameaçado outras pessoas também com uma arma branca, um facão, ele também vai responder por esse tipo de crime, de ameaça? Essa testemunha que também teria sido ameaçada com esse facão, no nosso ponto de vista é exatamente isso que acontece. Há a ocorrência de um crime de ameaça. Não obstante, este ilícito, a polícia só pode proceder se houver uma representação formal da vítima, o que até presente momento não ocorreu. Doutor, agora, o senhor já viu muita coisa, né, na sua carreira, o senhor é um delegado experiente, nós na imprensa. Agora, uma pessoa mata por R$100, fica posando de testemunha, quer dizer, é o tipo do cara que mata e chora no velório, né? Tem bastante coisas aí que pesa contra essa pessoa, né? Cabe à Polícia Judiciária Civil aclarar os fatos, apurar os fatos, trazer para dentro do inquérito policial, que é o procedimento que a Polícia Judiciária Civil se vale para apurar o ilícito, todas as informações, todas as provas e indícios capazes de esclarecer o crime. Esse inquérito policial ele é endereçado aos demais entes da perquisição penal. Ministério Público, que tem o dever legal de se convencer com o que a polícia apurou, proceder no oferecimento da denúncia criminal contra esses indivíduos, e a Justiça, né, por meio de um processo legal, processar e verificar a culpabilidade e estender a régua, né, entre o mínimo e máximo da pena abstratamente combinada para esses ilícitos. Não cabe à Polícia Civil fazer qualquer juízo de valor a respeito de se essas pessoas são ou não culpadas. A nós cabe apenas a apuração do fato e a indicação da autoria à Justiça, bem como comprovando a materialidade, as circunstâncias e os motivos do crime. O inquérito já foi concluído e será remetido aí ao Ministério Público? O inquérito já foi concluído na tarde de ontem, já foi comunicado de maneira eletrônica, através do
do PJE, né, que é o Sistema Eletrônico de Comunicação de processos criminais entre a Delegacia de Polícia, entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.